Vamos começar pelo começo? Você olha para a sua Bíblia e a pergunta que surge é: esse texto aí ele é confiável ou ele é um texto que foi adulterado ao longo do tempo? A confiabilidade desse texto é algo de extrema importância, não é? Porque se você estiver lendo um texto que foi alterado, na verdade toda a sua fé é uma grande palhaçada. Para que a sua fé seja real, esse texto ele precisa ser real da forma que foi escrito pelos autores originais. Inclusive, tem que ter sido escrito pelos autores e não por alguém posterior, como alguns gostam de colocar. Então, essa é a pergunta. É confiável ou não é? Como é que nós sabemos que o texto bíblico que eu tenho na minha mão é um texto confiável? Você vai ter que olhar para aquilo que nós chamamos de manuscritos. Uma ciência, inclusive, chamada de manuscritologia. Vem comigo para o Antigo Testamento primeiro, e aí você vai enxergar 3 grandes fontes de manuscritos. Um manuscrito chamado de texto massorético, um manuscrito chamado de Pentateuco Samaritano e um grupo de manuscritos chamados de rolos do Mar Morto. Talvez você já tenha ouvido falar algum nome parecido com as colinas de Qumran ou algo parecido com isso. São os rolos do Mar Morto. O que é o texto massorético? Os massoretas eram um grupo de copistas judaicos que viveram ali mais ou menos entre 500 e 1000 depois de Cristo, e eles tinham um alto grau de preservação das cópias. Você tem que lembrar que naquela época não existia imprensa, então os manuscritos eles se deterioravam muito rápido, só que eles preservavam as cópias. E os maçoretas, eles fizeram um trabalho fantástico. Não sei se você sabe, mas no hebraico só tem consoante, não tem vogal. Quem colocou sinais vocálicos para que nós entendêssemos as vogais do texto foram os maçoretas, nesse período aqui. Então, os maçoretas criaram aquele grupo bastante zeloso de manuscritos. E aí aconteceu que, meados ali da década de 50, já na nossa era, grupos encontraram os manuscritos do Mar Morto, uma grande descoberta para a bibliologia. Nesses grupos de manuscritos do Mar Morto, nós temos mais ou menos 800 rolos de cópias da Bíblia. Você pode reconstruir todos os livros da Bíblia, em todo ou em grandes partes, e o único livro que não está ali é o livro de Esther. Só que aí vem uma coisa surpreendente. Eles foram escritos, esses manuscritos, eles têm uma datação de mais ou menos 250 anos antes de Cristo. Isso significa que o espaço de tempo que separa os rolos das colinas de Qumran, do Mar Morto, dos rolos dos manuscritos dos maçoretas, é um espaço de 1000 anos ou mais. E aí eles foram comparar as cópias do texto massorético com as cópias do texto do Mar Morto. Qual é a questão mais surpreendente que foi encontrada? O texto é essencialmente o mesmo. O texto é essencialmente o mesmo. A preservação do texto em 3 milênios foi algo sobrenatural. Você não consegue preservar tanto tempo textos escritos por aí, não é verdade? Mas contando que Moisés tem escrito Gênesis ali 1500 anos de Cristo, antes de Cristo, nós estaríamos hoje a 3000 anos, 3500 anos de distância desse texto. E quando se encontra manuscritos com 1000 anos de diferença e você compara, eles são iguais. E aí, o pior dos ateus, se ele for sincero com a ciência que ele tanto ama, ele vai ser obrigado a dizer que o texto que você tem em mãos é um texto altamente confiável. Justamente porque, quando você começa a fazer comparação de manuscritos, eles são iguais. Dentro das cópias, por exemplo, das cópias dos rolos do Mar Morto, você tem, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que é um livro de 66 capítulos, 100 páginas aproximadamente, e todas as cópias que eles possuíam ali dos rolos de Isaías, eles encontraram 3 palavras diferentes em todas as cópias, o que mostra que o texto era essencialmente o mesmo. A diferença encontrada não faz em momento algum com que o texto seja algo absurdamente diferente. Pelo contrário, na verdade, mostram pequenos erros de cópia, porque a cópia não é inspirado, o que é inspirado é o autógrafo, mas em nenhum momento você coloca em xeque o texto dizendo: "Não, esse texto aqui ele não está claro mais". Pelo contrário, o texto foi esclarecido
por meio da preservação de cópias. Não tem como você olhar para esse texto do Antigo Testamento e dizer, ele é um texto adulterado. Isso é impossível. Você tem que ser altamente desonesto para poder pensar algo parecido com isso. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, você pergunta, a confiabilidade é a mesma do Antigo Testamento? E aqui nós temos um ponto espiritualmente importante, porque no Novo Testamento você tem a revelação de Jesus Cristo, que é o ápice da revelação da nossa fé. Se o Novo Testamento foi adulterado, como diria um parente distante da minha amada esposa, se Jesus Cristo é um fantoche de Roma, é assim que o avô dela, que é um judeu, já foi judeu messiânico, hoje é judeu, se refere. Diz que Roma inventou Jesus 300 ou 400 anos depois da vinda do real Cristo, do real Jesus que existiu. Se esse Jesus é um fantoche de Roma, a nossa fé não é exatamente nada. Aliás, se esse Jesus não existiu de fato, como está escrito no manuscrito que nós temos, significa que ninguém morreu pelos nossos pecados, e ou não existe nenhum Deus, e simplesmente nós adoramos ao nada, ou a gente deveria urgentemente voltar a sacrificar, porque não existe nenhum sacrifício pelos pecados. Ou seja, toda a fé que nós temos está em xeque quando nós pensamos na confiabilidade do Novo Testamento. E aí nós começamos a olhar de novo para manuscritos e cópias. Quando você olha para os manuscritos antigos de textos não bíblicos, nós percebemos, por exemplo, que um texto famoso chamado Dibélio Gálico, de César, escrito ali aproximadamente no ano 50 a.C., ele tem mais ou menos 9 ou 10 manuscritos preservados. Um livro bastante famoso de história, chamado A História Romana, de Lívio, que possui 142 livros, só 35 foram preservados. O historiador Tácito, que também escreveu histórias, ele escreveu 14 livros e só 4 conseguiram chegar até o final. Quando você olha para os manuscritos do Novo Testamento, 4.000 manuscritos preservados, em diferentes famílias, em diferentes lugares. Não existe nada no mundo que se compare à manuscritologia do Novo Testamento. 4.000 manuscritos. Quando você compara esses manuscritos, tem divergências? Tem. Mas em algum momento, essencialmente, o texto bíblico é divergente? Não. Não. Como que você consegue 4.000 cópias em lugares diferentes, em épocas diferentes, traduzindo exatamente o mesmo texto, se não foi a boa mão de Deus preservando esse texto até o final? Porque essencialmente é impossível. Porque isso aqui é telefone sem fio, né, filho? Isso aqui é telefone sem fio. Sem fio, sem fio. Uma pessoa falando numa sala o texto e 15 pessoas copiando. A chance de alguém entender errado é muito grande. E aí você olha nos manuscritos e fala assim, aparentemente quase ninguém entendeu errado. Porque os manuscritos eles continuam sendo fiéis. Só que aí você parte para outra coisa interessante, que são os escritos acerca do Novo Testamento. Quando você olha os escritos dos pais da igreja que viveram entre o ano 90 e o ano 160, você consegue reproduzir todo o Novo Testamento somente com os escritos dos pais da igreja. Ou seja, num período muito próximo daquilo que eles teriam sido escritos. Não tem como o Novo Testamento ter sido escrito 300 anos depois, se no ano 90, no ano 100, 110, 150, você tem aquele texto sendo copiado por outra pessoa. E aí você pensa, mas isso foi uma cópia somente da igreja. E aí você encontra um grupo paralelo chamado Agnóstica, Escola Gnóstica de Valentino, que não é um grupo ortodoxo da igreja, e eles reproduzem quase todo o Novo Testamento nas suas citações também. E eles nem são um grupo da igreja. Ou seja, quando você olha para o Novo Testamento que você tem, você percebe que é impossível que ele tenha sido adulterado. As cópias são extremamente fiéis umas às outras. E as cópias, elas são em momentos muito próximos ao que foram escritos. Os livros, eles foram escritos ali entre o ano 50 e o ano 90, o que mostra que a maioria das pessoas que leram no seu início ainda tinham presenciado visivelmente o que aconteceu. Se aquilo fosse uma mentira, alguém tinha dado um grito dizendo, não, peraí, não foi assim não, gente, vocês estão tudo doido. E não foi isso que aconteceu. Foi pelo contrário, eles voltaram reafirmando, foi isso que a gente viu mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu. Como pode? Se não foi a mão do Senhor preservando esses textos. Ou seja,
a datação dos manuscritos, a datação dos originais, tudo isso mostra que o texto bíblico foi preservado e ele chegou até nós da forma que Deus queria que chegasse. Inclusive, é impossível que tenha sido escrito depois. Muita gente quer dizer isso por causa das profecias acerca do nascimento do Messias no Antigo Testamento, dizendo, óbvio, já sabia onde Jesus tinha nascido, mas é muito evidente a datação antiga do Antigo Testamento e depois dos relatos dizendo onde ele nasceu. Dizem isso por causa da profecia de Jesus acerca da queda de Jerusalém, dizendo, não, mas escreveram isso depois, e não foi depois. Não foi depois. Você pode ter certeza que, cientificamente falando, existe muito mais evidência acerca do Novo Testamento e do quão fiel ele é do que qualquer outro escrito no mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês: existe mais citação acerca da realidade da pessoa de Jesus do que de qualquer outro personagem. Você já viu alguém duvidando da existência de Sócrates? Ninguém duvida da existência de Sócrates. E quantos textos existem que apontam para a evidência de que Sócrates existiu? Pouquíssimos textos falam sobre Sócrates. Ou mesmo Platão. E ninguém diz, eles nunca existiram. O número de textos que apontam para a existência de Jesus como ele é aproximadamente 1000 vezes mais, literalmente falando, do que a existência de Sócrates ou Platão. E ninguém duvida que os filósofos um dia existiram. Ou seja, é impossível que Cristo não seja aquele que foi revelado ali na Escritura para você. Quando você olha para esse texto, você pode ter certeza, esse é o texto que Deus escreveu para você. Nunca duvide disso. E aí você começa a olhar então o cânon bíblico. O que é cânon? A palavra cânon significa uma vara de medir, uma régua, e ela foi usada para se referir aos livros que compõem a Bíblia, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. E aí nós temos uma grande divergência com os católicos, porque é justamente aqui que os católicos inserem 7 livros a mais no Antigo Testamento, não apenas os 39 que conhecemos, mas para eles são 46. E nós temos que saber por que, então, que nós não colocamos esses livros. Como que esses livros surgiram? O Antigo Testamento. Eles surgiram por meio de pronunciamentos inspirados. Pessoas inspiradas que diziam, eu estou falando em nome de Deus. Por exemplo, os profetas, que é o que é mais claro. Vocês sabem quantas vezes nos 16 profetas aparece a expressão, assim diz o Senhor? 5.000 vezes. Assim diz o Senhor. Eu acho que eles não estavam brincando quando eles diziam que estavam falando em nome de Deus. Quando Davi termina de relatar muitas suas coisas ali, em 2 Samuel, capítulo 23, versos 2 e 3, Davi diz o seguinte, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve em minha língua, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus. Davi está dizendo, o Espírito do Senhor falou por meio de mim. O que eu estou falando é o Espírito de Deus falando. Salomão, acerca dos seus provérbios, lá em Provérbios capítulo 2, verso 6, ele diz, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele tinha certeza que os provérbios que ele estava escrevendo vinham do Espírito de Deus. E aí começou então a compilação de livros. Moisés falou também inspirado por Deus, e relatando tudo o que ele recebeu de Deus, não sei se vocês lembram, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. A lei, Moisés, hora nenhuma, pensou uma lei e consultou ao Senhor se a lei era boa. Ele recebeu a lei e simplesmente escreveu para o povo. No final, ele compila esses livros, em 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco, e guarda esses livros na Arca da Aliança. Como que alguém vai me dizer que isso vem posteriormente, lá no período da Babilônia, se o livro estava simplesmente guardado desde o momento em que ele foi feito? E o próprio Jesus, depois do Novo Testamento, atesta que foi Moisés quem escreveu tudo aquilo. O máximo de alteração que você tem é Josué, escrevendo o livro de Josué e alguns detalhes, talvez, sobre a morte de Moisés, ou um ou outro detalhe em que Josué, capítulo 24, ele fala, eu continuei escrevendo o livro da aliança do Senhor. Ele completou essa obra, sem problema nenhum com isso, porque Josué também é um autor inspirado. Os profetas antigos foram falando e outros foram compilando. Aí nós não sabemos quem.
no livro de Samuel, nos livros dos Reis, no livro das Crônicas. O livro das Crônicas, por exemplo, cita 75 fontes diferentes, até que se chega nos 39 livros que temos. E o que eu quero que você entenda é que ninguém nunca disse quais são os 39 livros do Antigo Testamento. Simplesmente houve uma aceitação progressiva à medida que os livros eram escritos e aceitos como palavra de Deus no seu tempo. Quando Moisés terminou, todo mundo entendeu que era a palavra de Deus. Quando Josué terminou, todo mundo entendeu que era a palavra de Deus. E assim sucessivamente, a ponto de que um texto bíblico começa a citar outro texto bíblico. Um exemplo mais claro, o profeta Daniel cita o profeta Jeremias. E num espaço curto, porque tem apenas 70 anos. O profeta Daniel está falando sobre os 70 anos que Jeremias havia previsto. Você tem o livro de Provérbios, no capítulo 30, citando o Salmo de número 18, o que mostra que eles já compreendiam que aqueles textos eram textos inspirados. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar num tal Concílio de Jâmia. Só de curiosidade, alguém já ouviu falar nisso? Muitas pessoas dizem que no Concílio de Jâmia os judeus se reuniram e ali eles definiram os 39 livros do Antigo Testamento, no ano 90. E isso não é verdade. Isso não aconteceu. Porque nesse Concílio de Jâmia, o que eles discutiram foi o livro de Cantares e Provérbios e sobre a real interpretação desses livros, e não sobre nem a canonicidade dos livros. Então não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma aceitação progressiva, de forma que quando você chega no Novo Testamento, você não vê nenhuma disputa sobre o que era o Antigo Testamento. Você não vê ninguém questionando os 39 livros. Eu quero ler alguma citação para você. Flávio Josefo, que não era um cristão, mas um historiador contemporâneo de Jesus, ele fala o seguinte: desde Artaxerxes até os nossos tempos, alguns têm escrito toda uma história, mas não têm sido considerada como merecedora de crédito, devido ao rompimento da sucessão dos profetas. Que ele está dizendo o seguinte: quando acabou com o profeta Malaquias, muita gente escreveu histórias, mas ninguém considerou essas histórias como inspiradas até o momento. Wayne Grudem, um teólogo batista, ele diz o seguinte: no Novo Testamento não temos nenhum registro de disputa entre Jesus e os judeus sobre a extensão do cânon. Evidentemente, houve um acordo completo de que os acréscimos ao cânon do Antigo Testamento tinham cessado depois da época de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você vê em algum momento os fariseus dizendo: mas o livro de Macabeus não tem, rapaz. Hora nenhuma. Assim, mas você leu Judite? Nem Jesus fala isso, nem os apóstolos falam isso, e nem os judeus falam isso. Eles estão em completo acordo acerca da tríplice divisão do cânon: a lei, os salmos e os profetas. E acabou por ali. Eles sabiam muito bem qual era a divisão e quais eram os 39 livros, e não tem essa disputa. Então veja bem, por que que nós, reformados, não aceitamos os livros católicos como canônicos? Em primeiro lugar, porque nenhum deles afirma ter essa autoridade. Como eu disse, os profetas, quando iam falar, eles diziam: assim diz o Senhor. O outro disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim. E os apócrifos? Nada. Eles não falam que eles estão falando em nome de Deus. Segundo, os próprios judeus nunca consideraram esses livros como canônicos. Terceiro, nem Jesus e nem os autores do Novo Testamento consideravam. Em momento algum, não tem citação deles. Quarto, eles contêm ensinamentos que são completamente incompatíveis com a palavra de Deus. Você tem ensinamentos sobre mentira, você tem anjo mentindo no livro, o que seria basicamente impossível de acontecer. Além da incompatibilidade, ninguém aceitou. Esses livros entram no cânon simplesmente para validar doutrinas que a igreja já cria e precisava agora de um respaldo, mas foi muito tempo depois. Por isso, quando eu olho agora fechando para o Novo Testamento, a dúvida que se coloca não é sobre quais livros são, porque nós temos os mesmos livros católicos, mas sobre se esses livros são verdadeiros ou não. E isso se dá por causa dos milagres. Os liberais e os ateus questionam os milagres do Novo Testamento. Será que de fato aconteceu aquilo? O questionamento que nós mais vemos, inclusive, é quando Jesus multiplica os pães e os peixes. E o que eles dizem? Jesus, na verdade, inspirou as pessoas a compartilhar. É isso que eles dizem.
E eu te pergunto, como que nós atestamos os milagres? De jeito nenhum, né? Nós não temos como falar aquilo foi um milagre, a não ser por uma coisa, pela fé naquela pessoa que operou. É a fé na pessoa de Jesus que nos faz crer que Jesus andou sobre as águas, multiplicou o pão e curou quem curou. E aí entra um milagre central do Novo Testamento, altamente questionado, mas que é o ponto central da nossa fé. Qual que é? A ressurreição. A ressurreição. Eu fico bobo de ver como que nós não meditamos tanto sobre a ressurreição de Jesus, sendo ela o maior ponto de virada do Novo Testamento inteiro. Porque se Jesus não ressuscitou, nenhum milagre era verdade, porque ele não era de Deus. Se Jesus não ressuscitou, todos os ateus e todos os liberais estão corretos. Mas se ele ressuscitou, então você engole seco que tudo que ele fez é verdade. E como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Primeiro que o apóstolo Paulo tem a cara de pau de falar que 500 pessoas viram ele ressuscitado. Eu acho que o homem não teria coragem de falar isso se não fosse verdade, né? Imagina ele falando o seguinte: você pode perguntar para as pessoas lá que viram. Aí você chega para perguntar e fala assim: pois é, eu não vi. Acho que Paulo não faria isso, porque ele não é doido. Primeira coisa, Paulo citou que Jesus ressuscitou. Segunda coisa, a gente sabe que ele ressuscitou, porque você sabe quem você era antes de encontrar com Cristo ressurreto. Sim, eu estou apelando para a subjetividade total. Você sabe o que é uma vida sem o Cristo ressurreto habitando em você. Então você sabe que ele ressuscitou. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a ressurreição de Jesus é a maior prova da existência de Deus. É a maior prova da existência dos milagres. Porque na ressurreição de Jesus, o próprio Deus declarou que aquele dali era o Messias. Aquele dali era o próprio Deus. Então eu quero concluir, fechar, dizendo uma das coisas que para mim é mais importante que você deveria saber hoje. Por que que nós estudamos tudo isso no dia da reforma? Porque você não está com um livro qualquer na sua mão. Não é um livro que você lê como você lê um gibi ou uma revista. É um livro que pode simplesmente destroçar e reconstruir a sua alma, por causa do poder daquele que escreveu. E quem escreveu de fato foi o próprio Deus, e não os seus autores ali. A Bíblia que você tem na sua mão, você pode ter certeza, é a única mensagem de Deus para você, verdadeira e poderosa.